Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, na aula passada, a gente começou a ver essa questão de máquinas de deslocamento positivo, né? Então a gente viu um pouquinho do deslocamento aqui, do funcionamento de uma máquina de cilindro, que eu acho que é a máquina mais comum dessas de deslocamento positivo. Só um minutinho. Então a gente viu os conceitos e tudo mais. A gente viu a questão de vazão em trabalho em máquina de deslocamento positivo. Aqui o trabalho, até uma observação aqui, aqui estava certo, mas tudo bem. Então o trabalho a gente começou a calcular o trabalho a partir dessa forminha simples aqui, mas a gente vai evoluir um pouco a forma de calcular esse trabalho, né? A gente viu um pouquinho de escorregamento também, escorregamento negativo, quando que ele ocorre. E entramos um pouco nesse assunto de variação de velocidade, e é mais ou menos daqui que a gente vai pegar hoje, né? Então a gente viu que se a minha biela for bastante longa, eu consigo aproximar essa velocidade aqui de subida e descida do meu êmbolo aqui, por R ômega seno de ômega t. E aí a gente consegue fazer algumas relações aqui para encontrar o volume deslocado, né, a vazão da bomba. A gente consegue calcular a vazão da bomba dessa forma. E a gente também consegue, aqui é a velocidade, mas daqui vem a vazão. E a gente também consegue calcular a aceleração do fluido, e essa aceleração do fluido ela acaba gerando para a gente um ganho de carga na tubulação, né? Porque quando você acelera o fluido, basicamente você está provocando uma aceleração do fluido como um todo, né? Você está injetando energia no fluido. Injetar energia no fluido significa ganho de carga. Aqui, beleza. Aí a gente falou um pouquinho sobre perda de carga em tubulação. Perda de carga a gente não vai se aprofundar hoje. E a gente tinha visto um pequeno exercício aqui, que eu fiquei de resolver hoje com vocês. Então a gente vai resolver esse exercício agora. Que é o seguinte, ó. O diâmetro do cilindro de uma bomba de deslocamento positivo de simples ação é de 150 milímetros e seu curso é de 300 milímetros. A bomba gira a 50 RPM e eleva a água por 25 metros. A tubulação de descarga possui 22 metros e 100 milímetros de diâmetro. E aí ele pede aqui, encontre a vazão teórica e a potência teórica necessária para rodar a bomba. Se a vazão real é de 4,2 litros por segundo, encontre o escorregamento percentual e determine também o ganho de carga por aceleração no início e na metade de um ciclo de descarga. Então, beleza. Deixa eu pegar a nossa luzinha. Aqui. Beleza, então hoje a gente está na aula do dia 25 de agosto. Deixa essas coisas mais pra cá assim por enquanto.
Esse cara aqui por enquanto eu vou fechar. Beleza. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Por algum motivo esquisito, minha barra aqui agora. Ela tá esquisita, ponto final, né? Então, ó, lá do nosso exercício, vamos lá, acho que é porque eu tô em modo de apresentação. Deixa eu dar um ESC aqui que tudo volta ao normal. Vamos fazer o seguinte, acho que eu vou copiar esse enunciado aqui que fica mais fácil. Assim não preciso ficar trocando de tela. Aqui. Toque é complicado, né? Então vamos lá. Agora sim, ó. A gente tem uma bomba de deslocamento positivo, de simples ação, né? O diâmetro. Só um minutinho, gente. Eu tô tentando dar aula. Pronto. Agora sim, vamos desenhar o nosso cilindro. Então tá aqui o nosso cilindro. Diâmetro de 150 milímetros. Curso é de 300 milímetros. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha assim, ó. Fazer duas linhazinhas cinza aqui. Pra gente demarcar o curso, pra não ter que ficar desenhando o êmbolo, né? Então aqui a gente tem 300 milímetros de curso, beleza? A bomba gira 50 RPM, então a nossa rotação aqui ela é 50 RPM. A gente não usa a rotação em RPM, a gente usa ela em radianos por segundo, então depois eu sei que eu vou ter que converter isso daqui para algo em radianos por segundo, depois a gente converte. Beleza, a bomba gira 50 RPM e leva água por 25 metros. Então basicamente, vamos desenhar em escala aqui. A gente tem a bombinha aqui girando. Abrir a linha aqui. E ela vai elevar essa água aqui para um outro tanque. Essa água vai vir aqui do tanque de baixo, do tanque de sucção. E essa distância aqui, daqui para cá, é de aqui 25 metros. Eu gosto muito de desenhar um problema. E essa distância daqui para cá, vamos marcar assim, é de 22 metros. Beleza. A tubulação de descarga possui 22 metros, que está aqui, 100 milímetros de diâmetro. Então essa daqui tem diâmetro de 100 milímetros. Encontre a vazão teórica e a potência teórica necessária para rodar a bomba. Se a vazão real... Aí, beleza, vamos encontrar essas daqui, depois a gente continua o exercício. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é converter essa rotação aqui, ó. Isso aqui eu tenho 50 rotações por minuto. A gente sabe que uma rotação vale 2π radianos.
né? Então eu tenho 2π vezes 50 radianos por minuto. Se eu multiplicar isso aqui por 60, eu vou ter isso aqui em radianos por segundo. Então eu tenho que multiplicar esse número aqui por 2π vezes 60. Isso aqui vai dar, então, 2 vezes π vezes 50 vezes 60. Desculpa, falei errado, é dividido por 60, né? Eu tenho 50 rotações por minuto, eu tenho que dividir por 60 para encontrar a rotação por segundo. Agora sim, então se eu dividir isso aqui por 60 e multiplicar por 2π, eu vou encontrar 5,236 aproximadamente radianos por segundo. Deixa eu... Aqui. 5,236 radianos por segundo. Então, beleza. Então, aqui. É facinho de apagar. Então, a gente já sabe a nossa rotação. Aí, o que a gente tem? Se a gente sabe a rotação e a gente sabe o deslocamento, vamos calcular o deslocamento de um ciclo, né? Porque em um ciclo eu vou admitir todo o volume do cilindro de líquido e depois nesse mesmo ciclo eu vou expulsar todo esse volume para cima. Então, se em um ciclo eu consigo enviar uma vez esse volume aqui para cima. Então, como que eu vou calcular a vazão? A vazão teórica, né? Então, vamos lá. Não dá unidade aqui, mas eu gosto de colocar em metros cúbicos por segundo. O nosso volume do cilindro, ele vai ser π vezes o diâmetro do cilindro ao quadrado sobre 4. Isso aqui a gente vai chamar de D. Que multiplica esse comprimento L aqui, que é o comprimento de curso dele, né? Então isso daqui, se a gente passar já para metros cúbicos, isso daqui dá π vezes 0,15 ao quadrado vezes 0,3, tudo isso dividido por 4. Isso aqui dá 5,3 aproximadamente vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza. Quantas vezes eu faço isso daqui por minuto? Bom, eu faço isso daqui 50 vezes por minuto, ou se eu calcular a frequência disso daqui por segundo, né, a nossa frequência ela vai ser a nossa rotação em RPM dividido por 60. Isso daqui vai dar um número em Hertz. Vai dar, para a gente não ficar usando muita casa decimal, isso aqui vai dar 5/6 de Hertz. Beleza. Então, agora se a gente pegar lá na nossa apresentação, a vazão teórica é simplesmente a frequência que multiplica o volume, né? Vamos ver se é onde que está isso. Vazão. Aqui, ó. A vazão teórica é a frequência que multiplica o volume. A frequência está em Hertz e o volume é o volume em metros cúbicos. Então tá aqui. Isso daqui vezes 5/6, né? Então a nossa vazão, vou fazer um risquinho assim. A nossa vazão, ela vai ser o volume do cilindro que multiplica F. Eu vou chamar esse F de F' porque F é fator de atrito, né? Só pra gente não confundir. Isso aqui vai ser igual a 5,3 vezes 10 a menos 3, que
que multiplica 5 dividido por 6. Isso daqui dá aproximadamente 4,417 metros cúbicos, aliás, vezes 10 a menos 3, metros cúbicos por segundo. 10 a menos 3 metros cúbicos é 1 litro, né? Então a gente sabe que isso aqui é aproximadamente 4,417 litros por segundo. Beleza. Então a gente encontrou já a vazão teórica. Como que eu encontro a potência teórica? Bom, potência teórica a gente tem aqui também na nossa apresentação. Aqui, ó. Eita, aqui. A vazão está aqui. Aqui a gente tem o trabalho. Depois a gente tem o escorregamento. A gente pode fazer o seguinte. A gente tem o trabalho de um ciclo. Certo? O trabalho de um ciclo é ρ vezes a vazão vezes G vezes essa soma de alturas aqui, né? Então vamos lá. Ou a gente podia até deduzir isso aqui, se fosse o caso, né? Só para a gente exercitar. O trabalho de um ciclo aqui, ele vai ser a quantidade de massa que eu estou elevando aqui, elevada pelos tais dos 25 metros aqui, né? Porque eu vou puxar, imagina que cabe aqui, ó, cabe aproximadamente 4, quanto que cabe aqui? Cabe 5,3 litros dentro desse cilindro. Então, a cada ciclo, eu estou elevando 5,3 litros de fluido daqui de baixo aqui para cima, né? A cada ciclo eu estou tirando 5,3 litros de fluido daqui de baixo e estou despejando esses 5,3 litros aqui em cima. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo, né? De elevar 5,3 litros de fluido. Se eu pensar dessa forma, eu posso entender que o meu trabalho de um ciclo, que eu vou chamar de W, ele vai ser o volume do cilindro, que multiplica a densidade do fluido, né? Isso daqui é a massa, que multiplica a diferença de alturas aqui, né? Então, eu vou ter aqui os meus 25 metros, certo? Eu vou chamar isso daqui de HT, que vai ser minha altura total. Beleza. Uma vez que eu fiz isso daqui, o que eu vou fazer agora? Esse é o trabalho de um ciclo. A potência, ela vai ser esse trabalho de um ciclo vai ser o trabalho de um ciclo multiplicado pela quantidade de ciclos que eu tenho por segundo, que é esse F' aqui. Beleza. Aqui ele fala em água, ele não fala a densidade da água, né? Então a gente pode pegar, ele também não fala nenhuma temperatura. Nesses casos eu costumo adotar o seguinte. Eu costumo adotar aqui a temperatura da água saturada a 20 graus Celsius. Inclusive eu fiz essa tabela em graus Celsius também. Eu vou colocar aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Peraí. Tá aqui, ó. Materiais. Não. Tá em aulas. Ela tá em graus Celsius aqui. Preciso passar para lá. Nenhuma dessas máquinas hidráulicas. Aqui. Agora sim, ó, vamos trabalhar na tabela da água saturada. Vamos
pegar ela com 20 graus Celsius aqui, ó. A 20 graus Celsius a gente vai ter a densidade da água igual a 998,37 kg por metro cúbico. Então eu vou colocar aqui nossa densidade que a gente assumiu, ou da água a 20 graus Celsius, vai ser o nosso ρ, que é igual a 998,37, é isso? 37 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, da onde que eu tirei isso? Quilograma por metro cúbico. E beleza, então essa vai ser a nossa densidade. O volume do cilindro a gente já tem, a altura a gente já tem, e a nossa frequência a gente já tem também. Então, ó, aqui a gente vai ter 998,37 vezes o volume do cilindro, que é 5,3 vezes 10 a menos 3, vezes a altura total, que é 25 metros, vezes a frequência, que é 5 sextos. Isso aqui deu 110, 24 watts. 110,24 watts para a gente fazer esse trabalho aqui. A 50 RPM tá bem devagarzinho, então faz algum sentido. 5,3, 10 menos 3, 25. Beleza. Faltou uma coisa aqui, né? É o seguinte, é ρGH, né? Faltou aqui o G, ó. Vamos de novo. 998,37, 9,81, 25, 5,3 vezes 10 é menos 3, 5 sextos. Agora sim, ó. Agora deu um número mais plausível aqui. Vou apagar esse aqui. Aqui era 20 graus Celsius, só para não apagar. E aqui a gente está falando em 1081,42 watts. Agora faz mais sentido. 110 watts é bem pouquinho. Agora sim, é que tinha faltado o G aqui, ó, né? MGH que a gente está calculando aqui, né? Energia potencial multiplica a frequência, vai dar potência. Então tá aqui. E se a gente pegasse lá no nosso coisa, a gente teria a mesma coisa, né? Ó. A diferença é que vazão vezes frequência ele já chamou de velocidade, não, volume vezes frequência ele já chamou de vazão aqui, mas mesmo assim a gente tem a mesma coisa, né? Ó, frequência vezes o volume tá aqui, vai dar vazão, então vazão, né, ρ, Q, G, o HT é a nossa soma dos Hs lá, então beleza, é exatamente a mesma forma. Então aqui, aí ele fala assim, ó, se a vazão real é de 4,2 litros por segundo, encontre o escorregamento percentual. Determine também o ganho de carga por aceleração no início e na metade de um ciclo de descarga. Então, ó, se a vazão real é de 4,2, eu encontrei uma vazão teórica de 4,4, o meu escorregamento ele vai ser isso aqui, ó. Não isso. O meu escorregamento ele vai ser isso aqui, ó. Vou pegar a formulinha do escorregamento aqui. Ele é a vazão teórica menos a vazão real dividido pela vazão teórica, ou 1 menos a vazão real dividido pela vazão teórica. Então, a gente vai ter que o escorregamento
Ô, professor, Pode falar. é, tem uma dúvida assim, por exemplo, se em cima desse segundo tanque tivesse uma outra bomba puxando para um terceiro tanque, Aham. a minha soma dos H seria esse 25 mais a altura em relação ao terceiro tanque ou eu zero para essa nova bomba, entendeu? Entendi. Você zera para essa nova bomba. Essa bomba aqui, que está aqui embaixo, ela não vai enxergar o trabalho da outra bomba que a outra bomba está fazendo aqui em cima. Né? O que ela faz é puxar a água desse reservatório daqui de baixo para esse de cima. A única forma dela sentir alguma interferência aqui é se a vazão da bomba de cima, né, o trabalho da bomba de cima, estiver alterando o nível desse reservatório aqui de cima, ó, né? Certo. Então, se ela estiver trabalhando afogada aqui em cima, pode ser que o nível do reservatório abaixando, você vai ter menos resistência para jogar água aqui em cima. Mas aí, se essa tubulação de entrada no reservatório superior estiver para cima do nível do reservatório, aí o que vai contar para você é só a altura da tubulação de entrada. Então, dessa altura para baixo não vai fazer diferença. Certo. E a mesma coisa para a segunda bomba. Mesma coisa para a segunda bomba. A segunda bomba vai pegar desse reservatório e vai levar até o outro. Então, o H da segunda bomba vai ser desse reservatório até o reservatório de cima. Ah, entendi. Beleza. Obrigado. Beleza? Nada. Então, o nosso escorregamento aqui, ó. O nosso escorregamento, a gente já viu lá pelas formulinhas, que ele, por definição, é 1 menos a vazão real dividido pela vazão teórica, né? Isso aqui vai dar 1 menos... eu posso fazer em litros por segundo, porque vai cancelar as unidades aqui mesmo. Então, eu tenho 4,2 aqui em cima. E embaixo eu tenho 4,417. Isso aqui vai nos dar um escorregamento de menos 4,2 dividido por 4,17, 417. Aproximadamente 4,913%. Beleza. 4,913%. E aí ele fala assim, ó, determine também o ganho de carga por aceleração no início e na metade de um ciclo de descarga. A gente vai falar um pouco dessa questão de ganho de carga por aceleração hoje, mas só para constar, o nosso ganho de carga por aceleração, se a gente pegar aqui, ó, ganho de carga por aceleração tá por aqui, não, aqui já é perda de carga, tá aqui. É essa expressão aqui, ó. Então, eu vou até digitar lá. Digitar é bom, né? Ganho de carga por aceleração. Então a gente vai ter o nosso H de aceleração igual a pressão no cilindro dividido por ρg, que é igual a aceleração não, a área do cilindro dividido pela área da tubulação tudo isso que multiplica L sobre G R ômega ao quadrado cosseno de ômega t. L sobre G R ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Bom, o que vai acontecer? Vamos aproveitar esse cantinho que sobrou aqui para desenhar. Eu vou ter aqui, ó, a minha manivela. Conectado à manivela, eu terei a biela. Mas de novo. Eita.
eu terei a biela e conectado à biela eu vou ter o cilindro, ou na verdade a haste aqui e o pistão que está dentro do cilindro. Assim, o cilindro está por aqui assim. Beleza. Então essa biela aqui, ó, ela tem um ângulo que ela está girando. Opa. Um probleminha mental hoje. Ela tem um ângulo aqui que ela está girando, ó. E esse ângulo aqui é um ângulo θ. Quando a gente está fazendo essa análise aqui, a gente assumiu velocidade angular constante. Então esse ângulo θ aqui, ele é o nosso ωt. Tá? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que no início ou no início ou no final de cada deslocamento aqui, ó, né? Ou eu estou em 0 graus ou eu estou em 180 graus, certo? Então aqui, por exemplo, se eu tiver lá no final, eu estou aqui em θ igual a 0 graus, aqui eu estou em θ igual a 180 graus. E aí quando eu voltar até lá é 360, que é 0 de novo, né? Então eu vou ficar entre 0 e 180. E aqui bem no centro do curso, então meio que esse segmento aqui é igual a esse daqui, bem no centro do curso eu vou ter θ igual a 90 graus ou θ igual a 270 graus. Né? Se eu tiver vindo para cá, vindo para a direita é 90, se eu estiver voltando é 270. Né? Que é exatamente esse ângulo dessa biela aqui. E com isso, a gente consegue substituir esse ωt aqui nessa nossa fórmula para a gente calcular a aceleração nas extremidades, né? Porque o que vai mudar de 0 para 180 graus é que o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 180 é menos 1. Então vai mudar só o sinal aqui. E em 90 e 270 graus o cosseno é 0. Então no meio do ciclo a gente sabe que é 0. Né? Então eu já vou até colocar aqui, ó, no centro. A gente já sabe que a aceleração, o ganho de carga da aceleração é 0. Por quê? Esse 3 pontos de ponta cabeça aqui é por quê? Porque cosseno de ωt é igual a 0. E nas extremidades, eu vou ter o meu H de aceleração, que é o meu ganho de carga de aceleração, igual a mais ou menos, porque a gente já sabe que só vai mudar o sinal aqui, L sobre G, R ω ao quadrado cosseno de ωt. Aqui, ó, ele fala ganho de carga por aceleração no início e na metade de um ciclo de descarga. Né? Então a gente está falando de um ciclo de descarga. Eu vou começar aqui em 180 e depois eu vou. A metade seria 280 e o começo seria aqui em 180 graus. Então aqui em 180 graus a gente até sabe que esse cosseno de ωt aqui vale menos 1. Eu vou deixar mais ou menos aqui porque eu estou falando aqui das extremidades, tá? Mas enfim, o que vai valer para a gente aqui, o que vai ser importante aqui para a gente é o valor. Aí a gente está falando do ciclo de descarga. Quem que era esse L aqui, ó? O L é o comprimento da tubulação que você está se referindo. Então, se você estiver medindo esse ganho de carga aqui na sucção, é o comprimento da tubulação de sucção. Se você estiver medindo na descarga, é o comprimento da tubulação de descarga. Por que o comprimento? Porque esse comprimento ele multiplicava a área da seção transversal, isso aqui virava um volume que eu multiplicava pela densidade e se transformava numa massa de fluido, né? Então, eu preciso desse L aqui para representar a minha massa de fluido que eu vou acelerar aqui. Bom, aí a gente tem aqui, ó, área do cilindro, área da tubulação a gente tem, né? Porque eu tenho os diâmetros, é só calcular. O L, então, vai ser 22 metros, o G eu tenho,
o R é o raio da minha biela, e o raio da biela não foi especificado aqui, ele não disse direto quanto que é o raio da biela. Mas a gente sabe que o curso aqui é de 300 milímetros. Se o curso é de 300 milímetros, essa extremidade da biela, ela vai ter que viajar desse ponto aqui até esse ponto aqui para dar 300 milímetros. E essa distância aqui é exatamente a viagem do meu cilindro, né, do meu pistão. Então, a viagem que eu digo é o curso do meu pistão. É que o termo em inglês é travel, por isso que eu confundi. Mas é o curso do pistão. Então, a gente sabe que o diâmetro da biela é o mesmo curso, o diâmetro da manivela, aqui do eixo de manivelas, é o mesmo curso do pistão. E o curso do pistão é 300 milímetros, então esse diâmetro é 300 milímetros, o que significa que o meu raio é 150 milímetros. Então, a gente sabe daqui do enunciado que o raio vale 150 milímetros. Tá escondidinho lá, mas vale 150 milímetros. E aí o restante todo a gente tem. E esse ômega aqui, ó, é muito importante que eu tenho que usar ele nessa fórmula aqui em radianos por segundo. Não é qualquer unidade. Eu tenho que usar ele em radianos por segundo aqui. Então vamos fazer. Eu tenho a área do cilindro, que é π vezes diâmetro do cilindro ao quadrado por 4. Quando eu dividir pela área do tubo, que também é π vezes diâmetro do tubo ao quadrado sobre 4, o π e o 4 vai cancelar. Então, basicamente, aqui eu vou ficar com diâmetro ao quadrado do cilindro, que é 0,15 ao quadrado, dividido por diâmetro ao quadrado do tubo, que é 0,1 ao quadrado. Beleza. Tudo isso que multiplica L, que é 22, que multiplica R, que é 0,15, que multiplica ômega ao quadrado, o ômega está aqui, ó, 5,236, dividido por G, que é 9,81. Isso aqui deu 20,75 aproximado metros. Esse ganho de carga aqui ele dá em metros. Então, beleza. 20,75 ganho de carga por aceleração em metros. Esse ganho de carga por aceleração aqui, ele não é o ganho de carga total. Ele é só o ganho de carga que eu tenho extra devido à aceleração do fluido, tá? Fora o ganho de carga que eu tenho normalmente por provocar a sucção aqui do fluido e tudo mais. A gente vai ver isso em um pouco mais de detalhes na aula de hoje. Então vamos lá. Vamos explorar um pouquinho a aula de hoje. Agora sim. Então aqui a gente estava nesse exercício. O meu PowerPoint está cada vez mais lento. Então tá aqui, ó. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse cara aqui que se chama diagrama indicador. Na verdade a gente vai falar do diagrama indicador. Eu vou começar com o diagrama indicador ideal e depois a gente vai falar sobre o diagrama indicador geral. Na verdade a gente não vai nem incluir todos os efeitos nele hoje. A gente vai continuar incluindo os efeitos na próxima aula. Mas o diagrama indicador, ele é um diagrama no qual a gente representa na abscissa o curso do pistão. Então, no eixo X aqui eu tenho o curso do pistão. Repara que eu representei com as linhas aqui, ó. Eu tive que inverter o pistão, então as palavras aqui ficaram invertidas. Mas mais para vocês verem aqui que no eixo X eu realmente tenho o curso do pistão. E no eixo Y eu tenho o ganho de carga gerado pela sucção, que está aqui, ou pela descarga que está aqui. Então, essa altura que eu tenho aqui, ó, são os ganhos de carga. Essa linha tracejada aqui, ó, ela é a pressão atmosférica em forma de coluna d'água também, que aqui adota-se como 10,3 metros de coluna d'água, tá? Pressão atmosférica. Então, eu tenho uma pressão negativa na sucção, né? Eu tenho um H negativo na sucção, para puxar o fluido aqui para dentro, e eu tenho um H positivo na descarga,
para poder entregar o meu fluido lá em cima. Esse H negativo da sucção, ele vai ter justamente a altura do cilindro aqui até o reservatório, que é a minha altura HS, e para empurrar o fluido lá para a descarga, eu vou ter exatamente essa altura HD aqui, ó, como carga que eu tenho que vencer. Por quê? Porque aqui nessas primeiras análises a gente está desprezando todas as perdas de carga da tubulação. Aqui ainda a gente não tem perda de carga da tubulação. Então, se eu não tenho perda de carga da tubulação, a única coisa que eu tenho que vencer é a resistência da gravidade. Por isso que fico direto com cargas aqui como alturas mesmo. Beleza. E aí? E aí que essas alturas de coluna HS e HD são as alturas de coluna, que são as cargas, e elas são manométricas, né? Repara que elas estão marcadas aqui com relação à linha aqui que mede a pressão da gravidade, da pressão da atmosfera, né? E elas são provocadas pela sucção e pela descarga do cilindro, respectivamente. Beleza. Dessa forma, a gente pode pegar esse gráfico aqui, e o interessante é que a pressão, a carga aqui, né? Ela é dada em metros, né? A gente tem aqui tanto o HD quanto o HS, quanto o H da atmosfera aqui, a pressão atmosférica em metros de coluna d'água, isso aqui é dado em metros, né? O eixo Y é dado em metros. E o eixo X é o curso do meu cilindro, então ele é dado em metros também. Então eu posso calcular a área desse diagrama aqui, e essa área, curiosamente, ela dá uma área em metros quadrados. Não é igual outros gráficos que a gente calcula a área e dá uma unidade, sei lá, de velocidade, dá uma unidade de, sei lá, carga elétrica. Aqui dá metro quadrado mesmo. Isso aqui é muito interessante. E aí, beleza, eu sei que a área é essa, mas o que tem a ver a área com o restante da coisa? Tem a ver o seguinte, ó. Se eu for calcular o trabalho na sucção, o trabalho ele vai ser integral da força no deslocamento, né? Então, eu tenho uma forcinha Fs, né? Na sucção, ele vai começar aqui em zero, poderia ser outra referência, eu adotei o meu zero aqui, né? Então, ele vai começar aqui em zero e ele vai terminar aqui em L. Ó, aqui é zero, aqui é L. Beleza, então eu vou integrar de 0 a L essa força de sucção dx. Repara que aqui, ó, a gente está assumindo que esse ganho de carga aqui na sucção, ele é constante, né? Ele é esse HS constante aqui, ó. Então, eu vou fazer que, como ele é constante, eu vou fazer que a integral aqui da força, a força eu sei que é a pressão de sucção vezes a área, e a pressão de sucção, ela é ρg que multiplica esse HS aqui, que a gente está entendendo aqui por esse gráfico que é constante. Então, ρg HS que multiplica a área do cilindro integrado em x, né? Se eu integrar isso aqui em x, não tem nenhum x aqui, eu posso tirar todas as constantes para fora, e eu vou integrar dx de 0 a L, né? Isso aqui vai ser x calculado em L menos 0, que é L. Então, eu vou ter no final das contas L, que multiplica essas constantes todas aqui, ρ, g, hs, L, A, e essa área aqui é a área transversal do cilindro. Beleza, isso na sucção. E na descarga? Bom, na descarga eu tenho exatamente a mesma coisa, e repara que na descarga eu vou começar aqui a integral em L e eu vou terminar em zero. Então, os meus limites da integração aqui eles estão invertidos, né? E aí eu vou integrar a força de descarga dx. A força de descarga, ela é menos a pressão de descarga que multiplica a área do cilindro dx. Por que menos? Porque repara que a força de descarga agora, ela está no sentido contrário do meu referencial, né? O meu x aponta para a direita e a força que eu estou gerando aqui aponta para a esquerda. Beleza. E quando eu estou integrando de L até zero, o que vai acontecer? Bom, essa pressão aqui, da mesma forma que no caso anterior, ela vai ser ρg, que multiplica o ganho de carga da descarga, que está aqui em cima, que a gente está entendendo que é constante para o ciclo de descarga, né? Porque ele depende só da altura lá que eu tenho que vencer, a altura é constante, então ele vai ser constante. E aí, a hora que eu integro isso aqui de L até zero,
eu tenho um monte de constante aqui que eu vou tirar para fora, e a integral de L até 0 de dx é menos L, né? É x calculado em 0, que é 0, menos x calculado em L. Então eu vou ficar com 0 menos L, que é menos L. Se eu multiplicar por isso daqui, eu vou acabar tendo outro número positivo. Eu vou ter ρg HD, que multiplica L, que multiplica a área do cilindro. Bom, esse é o trabalho na descarga. A gente já sabe o trabalho na sucção, do outro slide, e agora eu posso somar esses dois trabalhos para encontrar o trabalho total do ciclo. O trabalho total do ciclo é o trabalho da sucção, mais o trabalho da descarga, que eu posso escrever assim, ó. Eu tenho o ρg, o L e a área do cilindro, que é comum, são fatores comuns para os dois, e eu posso escrever dessa forma. Só vou somar o HS com o HD aqui dentro. Quando isso aqui acontece, repara que o nosso trabalho total de um ciclo, ele é esse termo em vermelho aqui, que multiplica a área do cilindro, que multiplica ρ, que multiplica G. Esse termo aqui dentro é exatamente a área que a gente tinha calculado desse diagrama aqui, que é o L, que está aqui, que multiplica o HD mais o HS. Então, isso aqui é a área do diagrama. E a área do diagrama, então, ela não é o trabalho de um ciclo, mas ela é proporcional ao trabalho de um ciclo, né? Ela é proporcional. É só você pegar essa área e multiplicar por ρg, área do cilindro, que você vai obter o trabalho gerado em um ciclo por essa bomba aqui, ó. Beleza? Então aqui são só as coisas que eu já falei. O diagrama indicador ideal, que é aquele que a gente estava vendo até aqui, ó. O ideal é esse retangular aqui, né? Porque eu estou entendendo que eu não tenho perda de carga na tubulação, eu só tenho que vencer a força gravitacional, tanto na sucção quanto na vazão, né? E o meu cilindro aqui está andando em velocidade constante, não está acontecendo nada demais, ele está quadradinho aqui, ó. Mas eu posso considerar alguns efeitos a mais. Por exemplo, ó, esse diagrama aqui ele considera o cilindro avançando e recuando a velocidade constante. A gente sabe que isso não é verdade. Ele avança e recua com um cosseno lá, né? Então não é uma velocidade totalmente constante. Então a gente pode incluir esses efeitos de ganho de carga por aceleração, que a gente calculou anteriormente, né? Então o nosso ganho de carga, que até a gente explorou um pouquinho lá no exercício, ele tem essa formulinha aí. É a pressão no cilindro dividido por ρg, e a pressão no cilindro é a área do cilindro dividida pela área do tubo, que multiplica L sobre G, R ômega ao quadrado, cosseno de ômega t. Repara que aqui, ó, isso algo que a gente vai ter que explorar agora, que esse ganho de carga de aceleração, ele é diferente na sucção e na descarga, porque ele depende desse comprimento L aqui, ó, que é o comprimento da tubulação, e normalmente a tubulação de sucção é bem menor do que a tubulação de descarga, por aquele motivo que eu já falei para vocês, né? Se eu tenho uma tubulação de sucção muito longa, eu tenho uma grande chance de cavitar o meu fluido, porque eu vou ter que gerar um diferencial de pressão negativo muito grande, né? Aí eu vou acabar cavitando o meu fluido, e nem sempre a gente quer cavitar o fluido, né? Normalmente a gente não quer cavitar o fluido, senão a nossa bomba ela vai ficar bombeando vaporzinho para cima, ela vai ser totalmente ineficiente. Então a gente não quer cavitação aqui. Aí olha só, para a gente olhar lá para o diagrama indicador, eu fiz alguns desenhos aqui para a gente olhar para essa aceleração aqui, ó. Então quando eu estou a 0 graus, que eu estou com a minha haste, que estou com a minha biela totalmente esticada, a haste totalmente esticada, eu estou no fim de curso aqui do meu cilindro, eu estou para começar uma sucção, então o meu ganho de carga por aceleração, ele é dado por essa razão de áreas aqui, área do cilindro por área do tubo, que multiplica R sobre G, L sobre G, R ao quadrado, R ômega ao quadrado, na verdade. Não tem o cosseno aqui porque a gente travou o ângulo em 0 graus. Se eu avançar com esse ângulo para 90 graus, repara que vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho a mesma fórmula, só que o cosseno de 90 é zero. Então esse ganho de carga por aceleração aqui será nulo. Se eu for lá para 180 graus, o que vai acontecer? O cosseno de 180 é menos 1. Então eu vou ter um ganho de carga aqui negativo, né? Eu vou ter
menos a razão de áreas, L sobre G R ômega ao quadrado. E se eu avançar para 270 graus, o que vai acontecer? Cosseno de 270 novamente é zero. Então, meu ganho de carga por aceleração aqui vai ser zero de novo. Ou seja, os meus ganhos de carga eles são máximos quando eu estou em 0 e 180 graus e mínimos quando eu estou em 90 e 270 graus. Né? E essa manivela aqui, ela vai ficar fazendo esse movimento. Quando ela passar por 270, ela vai voltar para o zero. E esse ciclo aqui vai continuar. Aqui ela está puxando, tá vendo? E aqui ela começa a empurrar de volta e ela vai ficar fazendo essa ciclagem. Então, o que acontece? Ó? Como eu tenho essas acelerações aqui, ó, que variam, eu posso sobrepor essas acelerações no meu diagrama indicador ideal, né? Então, olha só, para 0 graus eu tenho essa aceleração aqui, para 90 graus a aceleração é zero, para 180 graus a aceleração é negativa, para 270 a aceleração é zero. Se eu sobrepor isso daqui naquele diagrama indicador que é todo quadradinho lá, o que eu vou obter? Eu vou obter um diagrama indicador que tem essa cara aqui, ó. A gente já vai construir ele junto, mas basicamente o que está acontecendo? Nesse centro aqui eu tenho θ igual a 90 igual a 270. Então meu ganho de carga por aceleração é zero. Então eu vou ter aqui o cruzamento com as linhas do meu diagrama indicador ideal. Mas quando eu estou nessa extremidade aqui, ó, né? Quando o meu cilindro está aqui, ó, bem aqui nessa extremidade, a gente tem o ganho de carga por aceleração que eu tenho que considerar. E quando eu estou na outra extremidade, eu tenho ganho de carga contrário, né? Negativo. Aqui você acaba inclinando esse gráfico aqui dessa forma, por causa de uma questão de referencial, né? Quer dizer, o que é negativo na minha conta acaba aparecendo como positivo aqui, e o que é positivo na minha conta acaba aparecendo como negativo aqui nesse gráfico. Mas só para constar, e essas linhas aqui, ó, isso aqui também é importante, essas linhas aqui que elas estão desenhadas como linhas retas aqui, elas não são necessariamente linhas retas, né? A gente sabe que eu tenho senoides aqui, né? Então ela vai ser um pouquinho embarrigada essa linha aqui, tanto para cá quanto para cá. E aqui a gente também não está considerando perda de carga, né? Então, como a gente não está considerando perda de carga, o formato ainda vai mudar mais um pouco dessas linhas aqui, mas mais para vocês conhecerem. Então aqui, ó, os ganhos de carga em sucção e descarga devido à aceleração dependem dos comprimentos das tubulações de descarga e sucção. Portanto, a gente vai ter que um ganho de aceleração na sucção, né, um ganho de carga por aceleração na sucção, que é dado por essa fórmula aqui, que depende do comprimento da tubulação da sucção, e um ganho de carga por aceleração da descarga, que depende do comprimento da tubulação de descarga. Como que eu monto esse gráfico aqui? Que é o meu diagrama indicador, agora considerando esses ganhos de carga da sucção e da descarga aqui, ó. Eu monto assim. Eu vou começar colocando o começo e o fim de curso aqui. Aqui eu tenho a linha que representa a minha pressão atmosférica. Aqui em cima, pressão atmosférica mais resistência do campo gravitacional que eu tenho que vencer na descarga. Aqui embaixo, pressão aliás, vamos continuar aqui em cima, depois vem para a parte de baixo. Então eu vou ter a linha da descarga aqui, a minha linha do ganho de carga da descarga. O que acontece? Por que eu tenho um ganho de carga maior no começo da descarga do que no final? Porque a minha descarga, ó, ela acontece da direita para a esquerda. E o que acontece? O meu cilindro ele começa acelerando no começo do curso e desacelera no fim do curso. Então aqui eu tenho um ganho de carga maior, porque aqui eu estou acelerando o fluido. Aqui eu parei de acelerar e aqui eu começo a frear o fluido. Então eu tenho um ganho de carga menor aqui, ó, né? Porque eu começo a descarga a partir daqui e vem para cá. Aí o que acontece? Eu vou ter a transição, né? Então terminei a minha descarga, eu vou para a sucção. Para desenhar a sucção, eu tenho a minha linha aqui que representa só a resistência gravitacional, né? Então eu tenho
pressão atmosférica menos a altura que eu preciso ali do nível do reservatório de sucção para fazer a sucção. E aí eu vou fazer a linha de sucção aqui, ó, né? Então o que eu tenho? De novo, aqui no final da sucção é o contrário. No final da sucção eu tenho um ganho de carga maior. Por quê? Porque eu estou freando meu fluido aqui no final da sucção, né? E aqui eu tô contribuindo para que esse fluido termine de subir para dentro do meu cilindro. E aqui no começo eu tenho que começar a acelerar um fluido que está parado. Então eu tenho menos ganho de carga aqui e mais ganho de carga aqui no final. É por isso que a carga ela vai subindo assim, ó, porque eu tenho um efeito justamente de aceleração do fluido, né? O meu ciclo continua da esquerda para a direita, né? Então daqui para cá eu estou fazendo a sucção, lembra, eu estou puxando o meu êmbolo para cá, e por isso que eu tenho um ganho de carga sucessivo até aqui, até a gente terminar de fechar o meu cilindro. Beleza, e aí eu vou terminar o meu ciclo voltando ali, terminando a sucção e começando uma nova descarga, né? Então eu termino o ciclo dessa forma. Repara que pelo fato de... Na verdade não é nem pelo fato disso aqui ser uma reta, porque essas linhas aqui não são retas, como a gente já falou. Mas a gente está trabalhando com a função cosseno, né? E a função cosseno, ela é simétrica em torno de 90 graus aqui, ó, né? Então, a mesma figura que eu tiver aqui embaixo, eu vou ter aqui em cima invertida, né? Tanto aqui quanto aqui. Da mesma forma que eu estou fazendo com a reta aqui, ó. De uma forma que essa área que eu tenho superior aqui a essa linha tracejada é exatamente igual à área que eu removi daqui, ó, da mesma forma do outro lado. Ou seja, a área do meu diagrama indicador, ela não variou. Se essa área não variou, o que vai acontecer? A área é a mesma e o meu trabalho realizado em um ciclo, ele ainda continua proporcional à área do diagrama da mesma forma, né? Então, quer dizer, eu nem preciso calcular esse termo de aceleração aqui, porque a área não mudou mesmo. Eu posso calcular a área quadradinha lá, só com a resistência da gravidade, e multiplicar por ρg, que multiplica a área do cilindro, e só fazendo isso eu já tenho o trabalho de um ciclo diretamente, tá? Justamente porque essa área aqui não mudou e a gente tem uma forma mais fácil de calcular ela. Aí tem um segundo exercício aqui, ó. Eu gosto de resolver exercício devagar, e esse exercício aqui talvez vai ficar apertado para resolver ele hoje. Então eu vou deixar para a gente resolver ele no começo da próxima aula, tá? É uma bomba de deslocamento positivo também. Ela aqui fala do diâmetro do cilindro, comprimento de curso. A bomba está 4 metros acima do nível de reservatório de sucção, e o diâmetro e comprimento da tubulação de sucção aqui não é sucção, né? 4 metros acima do reservatório. Eu preciso ver aqui, mas acho que aqui é tubulação de descarga. Sabe-se que a cavitação... eu vou dar uma olhada nesse enunciado aqui, talvez eu tenha traduzido alguma coisa errada aqui, não está fazendo muito sentido. Mas aqui basicamente a gente já vai trabalhar um pouquinho com cavitação e velocidade da bomba para que a gente não tenha cavitação, tá? E aí a gente vai utilizar essas fórmulas de ganho de carga aqui por aceleração para ver se a gente vai ter cavitação em algum canto aqui ou não.